Olá, pessoal. Nessa aula vamos trabalhar a percepção na organização. Vamos entender o impacto da percepção dentro do ambiente organizacional. Então, para começarmos, já entramos com as seguintes perguntas. Qual é a relação desse tema com as atividades previstas para o administrador público? Como que a percepção impacta no trabalho do administrador público? Eu já adianto que a percepção é fundamental para o administrador público entender como que os funcionários, os usuários do serviço público interpretam o ambiente público, o ambiente onde que o administrador público desenvolve as suas atividades dentro das organizações públicas. Muitas organizações já vêm incentivando seus gerentes para lidarem com a diversidade. Essas diferenças incluem sexo, raça, etnia, idade, capacidade física. Então podemos perceber que é muito importante entender as individualidades, que cada pessoa é diferente. Um bom exemplo que a gente tem aqui é o profissional que experimenta vinho. Cada vinho tem a sua especificidade, cada vinho é diferente um do outro. E através do cheiro, até mesmo do sabor, esse profissional consegue identificar qual é a diferença entre os vinhos. A mesma coisa acontece no ambiente organizacional. Cada pessoa é diferente. Tratar a diversidade na organização é considerar que as pessoas são diferentes, porque percebem o mundo de forma singular. Como você considera a sua percepção? Sua percepção é realmente a percepção certa do mundo que convivemos, da realidade em que vivemos? Porque muitas vezes nós percebemos de uma forma, mas a realidade é totalmente diferente. Observe as figuras. O que você vê? Quando a gente olha para essa imagem, percebemos de imediato algumas pessoas, um vaso e um músico, mas algumas pessoas vão identificar os rostos de pessoas. Então tem uma diferença de percepção. Quando a gente identifica o vaso, a imagem principal é o vaso e os rostos que se encontram aqui estão no fundo. A mesma coisa do músico. Quando a gente identifica o músico, ele vai ser a principal imagem. Mas quando a gente identifica o rosto vai ser a principal imagem. Então depende muito da percepção, da forma que visualizamos determinada situação ou algum objeto. Segundo Steve Robbins, 2004, página 24, a percepção diz respeito ao processo pelo qual indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao seu ambiente. Então, temos aí as percepções, que é os sentidos que todos nós temos, a visão, os sentimentos, o olfato. Tudo isso interfere na forma como que vamos processar as informações nas nossas mentes sobre uma determinada realidade. A percepção é influenciada por vários fatores que podem distorcer ou mudá-la. Esses fatores que podem distorcer podem estar presentes na própria pessoa, ou também no objeto ou na situação que está sendo observada, ou também dependendo do ângulo que se observa, pois dependendo do ângulo, cada um vai ter uma percepção diferente. O comportamento das pessoas é também determinado por sua percepção da realidade, e não pela realidade em si, porque muitas vezes o que nós pensamos não é realmente o que está acontecendo, ou aquilo que nós estamos percebendo é diferente do que está acontecendo realmente. Então, por exemplo, esse gatinho aqui, ele olha no espelho e pensa que é um leão, mas de leão só tem os pelos. O gatinho tem pouca semelhança com o leão. Então, características que influenciam a percepção das pessoas: atitudes, motivações, interesses, experiências e expectativas. A teoria da Gestalt é a escola da psicologia que irá ter grande influência no campo dos estudos cognitivos, que compreende como as pessoas percebem, aprendem, recordam e processam as informações. Então, a teoria da Gestalt vai estudar as atividades mentais.
como que as pessoas aprendem determinada função, ou lembram de um determinado episódio, uma situação da vida, ou processam essas informações, como que elas juntam as cenas que elas visualizam, ou as coisas que elas sentem, e processam essas informações. No dia a dia, não estamos conscientes dos processos que determinam nossa percepção. Podemos afirmar que o comportamento das pessoas é importante, pois implica em como o mundo é percebido, já que perceber envolve dar um significado ao mundo. Então, cada pessoa tem uma forma de interpretar a realidade e de dar esse significado, com base na educação, conforme as experiências. Então, cada pessoa tem uma forma de ter sua opinião, de se manifestar diante de determinada situação. Geralmente observamos os fatos, as pessoas, os acidentes, os casos amorosos e as brigas da mesma forma. Nossa tendência é darmos ênfase aos aspectos da realidade que estão de acordo com os nossos valores e crenças. Então, geralmente nós interpretamos determinada situação de forma única. A gente não vê as partes. A gente pega todo o contexto. E também a nossa forma que percebemos a situação é influenciada pelos nossos valores, ou muitas vezes por algum fator afetivo, emocional, ou muitas vezes, se for algum familiar, ou um amigo, uma pessoa próxima, a gente vai interpretar de forma diferente determinada situação. O julgamento e a suposição que fazemos sobre uma pessoa vão influenciar a nossa comunicação com ela. Então, se nós achamos uma pessoa simpática, as nossas atitudes, os nossos gestos vão de encontro para facilitar essa comunicação com a pessoa. Mas se nós não achamos essa pessoa simpática, nós vamos demonstrar através dos gestos, das nossas atitudes, formas de afastar essa pessoa. Uma das principais conclusões de Fritz Weider, psicólogo austríaco, é que a pessoa, ao perceber o meio social, vai mais além dos dados de conduta que observa e tenta encontrar as relações que podem ajudar a explicar os acontecimentos. Então, através das percepções, muitas vezes as pessoas buscam entender o comportamento das outras pessoas, para a partir daí saber a melhor forma de lidar com algumas pessoas, ou a melhor forma de se comportar no ambiente de trabalho ou em algum grupo de convívio. Muitas pesquisas que demonstram como as experiências de determinada cultura podem influenciar o modo de processar informação visual, percepção olfativa, constância de tamanho, percepção espacial, memória e todos os outros processos psicológicos. Então, tem muitas pesquisas que estudam a influência da cultura, que é as normas, os valores, os saberes sobre a forma do nosso processamento das situações, de entender o comportamento das pessoas. Então, hoje, entende-se que a cultura interfere na forma como as pessoas percebem a realidade. Então, para finalizarmos, vamos responder a seguinte pergunta: quais são as implicações de tudo o que estudamos aqui nesse tópico para o administrador público? Então, para adiantarmos, é muito importante analisar essa imagem aqui, ó. Essa imagem, como que nos percebemos? Primeiramente, é importante entendermos como que nós nos vemos, como que nós percebemos a realidade, para poder também entender de uma melhor forma o ambiente de trabalho, o ambiente de convívio e conseguir interpretar o comportamento das outras pessoas, para a partir daí conseguir implantar mudanças e tornar a empresa pública mais efetiva, mais eficaz e eficiente. Até a próxima aula.